Então, a gente vai falar um pouquinho das aplicações de elastografia na avaliação músculo-esquelética. Tá? O que a gente começou a ter interesse? Da mesma forma que a gente passou a fazer a avaliação com transdutor linear, pensando em mama tireoide, por que não avaliação músculo-esquelética, uma vez que são estruturas normalmente superficiais e com transdutor linear na mão a gente pode fazer esse tipo de avaliação que já está muito bem consolidada para a gente fazer a identificação e controle das lesões osteoarticulares. Inicialmente, a gente tinha dificuldade com relação às publicações. E as publicações que começaram, obviamente, eram publicações que tentavam entender os mecanismos biofísicos e de comportamento da musculatura. Tá? Então, inicialmente, a avaliação iniciou para tendão, para região muscular, para entender o padrão de normalidade e identificar depois disso os padrões de alteração que a gente pode ter. O que a gente tem de desafio? Embora muitas vezes sejam estruturas superficiais, tanto a questão de profundidade, ou seja, o paciente tem um panículo muito espesso, como de ângulo, porque a gente sabe que nem toda estrutura musculoesquelética é retificada. Esses são desafios que a gente tem. Tá? Então, a gente precisa usar a técnica com muito calibre, com uma destreza muito boa, para corrigir questões de posicionamento com relação à angulação, para a gente conseguir fazer compressão adequada, se for o caso, na elastografia strain. E uma dificuldade inicial e que está começando a melhorar são os cutoffs, porque inicialmente a gente não tinha valor de referência estabelecido, para algumas áreas ainda não temos. Então, uma vez que a gente fala de músculo, a gente tem que lembrar que temos vários grupamentos musculares e cada tipo de músculo tem um comportamento ligeiramente diferente, então eu não posso estabelecer um valor de corte para todos. Até porque a gente também tem uma diferença que vai ter relação com idade, com biotipo, com gênero. E então a gente tem que entender que essas variáveis ainda têm que ser melhor avaliadas. Para começar, o tendão que termina sendo mais fácil da gente acessar e talvez um dos mais proveitosos para a gente identificar e acompanhar, que é o tendão aquileu ou tendão de Aquiles, porque ele é um tendão extremamente superficial, fácil da gente posicionar de forma reta, então o posicionamento do paciente também é fundamental. E a gente consegue avaliar se ele está rígido ou se ele está patológico e até mesmo predizer o risco de ruptura, tá? O que a gente tem que pensar? No fígado muito duro é patológico. No músculo, de uma forma geral, a gente está falando de fibras musculares, são fibras mais endurecidas. Se a gente está falando de tendão tem que ser uma estrutura dura para aguentar as forças as quais ele vai sofrer o tempo inteiro. Então, tendão normalmente é tendão duro. Tendão que está amolecido é tendão que não está saudável. Cuidado com erros de avaliação. Então, quando eu estou avaliando um tendão, eu tenho que colocar carga nele ou colocar ele numa posição anatômica em que ele esteja sendo solicitado. Se eu ficar com a perna assim,